Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Pascoalina Macaia, a vossa professora de alfabetização. Então pessoal, lá em casa está tudo bem? A vossa disposição está boa? Ok pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema de substantivos. Ok? Nós já falamos de vários substantivos. Agora nós temos como tema gênero dos substantivos e classe de palavras. Os substantivos estão bem organizados. Os substantivos é um assunto super organizado, porque ela enquadra-se em cada classe de palavras. Por isso é que eu digo que o tema substantivo é mesmo muito bom. Então temos aqui variações dos substantivos. Os substantivos, elas variam consoante o gênero, o número e o grau, ok? Então, nesta aula nós vamos aprender quais são estes gêneros, os números e o grau. Então, nós temos aqui gênero. Quando você ouve falar de substantivo, gênero do substantivo, nós estamos a falar de feminino e masculino. Este é o gênero. Feminino, quando é mulher, masculino quando é homem. Então nós temos aqui número. Quando ouvem falar de número, estamos a falar de singular e plural. Singular quando nós temos um elemento. Plural quando nós temos mais de dois elementos, ok pessoal? Então quando vocês ouvem falar de número do substantivo, significa que estamos a dizer de singular e plural. Singular, uma pessoa, plural, mais de duas pessoas. Grau. Quando nós estamos a falar de grau, nós estamos a tratar de grandeza, ok? Grau significa grandeza. Esta grandeza é o que? É o aumentativo e diminutivo, ok? Grau aumentativo e diminutivo. Por exemplo, aqui vou vos dar um exemplo muito rápido de grau aumentativo, ok? Casa é a palavra primitiva. Casarão é aumentativo. Diminutivo é casinha, ok? Então temos aqui o diminutivo e o aumentativo. É só um exemplo. Masculino. Quando nós usamos o termo masculino, nós vamos usar estes artigos, ok? Aqui, o O e A já não desempenham função de vogal. Atenção! Aqui as coisas mudaram. Na classificação das frases, nós já não vamos tratar de A, E, I, O, A como vogal. Aqui ela recebe o nome de artigo, ok? Depois nós vamos aprender a aula de artigos. Vamos falar deste tema de artigos. Então, nós aqui no masculino, quando nós queremos definir o gênero da pessoa, nós vamos usar para o masculino os, ok? Por exemplo, o menino, os meninos, aqui é para variação dos gêneros, ok? Então, quando eu quero variar o gênero, né? Quando eu quero variar o gênero, eu vou usar o artigo. O menino, os meninos. Também temos no grau de masculino, gênero feminino. A menina, as meninas, ok? Aqui nós já estamos a falar do gênero. Gênero é masculino e feminino. E nós temos também substantivos biformes. Temos aqui no nosso quadro, são aqueles que têm duas formas, ok? São aqueles bi significa dois, uni significa um. Então, temos aqui, biformes são aqueles que têm duas formas. Por exemplo, o filho, a filha. O filho é masculino, a filha é feminino.
o genro e a nora, ok? Então ela tem variação de gênero. Temos o gênero masculino e temos o gênero feminino, quando tratamos de menina e quando tratamos de rapaz. E nós temos aqui uniforme. A maior complicação é mesmo nos uniformes. Uniformes, aqui a nossa definição já diz que são aqueles que têm uma única forma. A palavra principal só tem uma única forma. O que é que vai mudar? Como é que nós vamos conseguir identificar este substantivo uniforme? A palavra devemos especificar, ok? Nós usamos o artigo para nós especificarmos, né? Para nós especificarmos, nós devemos usar um artigo, um adjetivo, um pronome. Como assim? Por exemplo, a palavra o estudante, a estudante, o artista famoso. Se eu dizer o artista famoso, o termo artista, ela é para os dois gêneros, por isso é que ele é uniforme. A palavra artista, nós, se não usarmos um adjetivo, que neste caso famoso, se eu dizer a artista, quer dizer que eu estou a falar de menina. Se eu dizer o artista, eu estou a tratar de rapaz. Então, o que é que vai definir se estou a tratar de menina ou de rapaz? É o artigo, ou o adjetivo, ou o pronome, ok? Então, nos substantivos uniformes, temos uma palavra principal. E se nós não usarmos o artigo, ou um adjetivo, ou um pronome, nós não vamos conseguir identificar se nós estamos a tratar de que gênero, se é gênero masculino ou se é gênero feminino. Por exemplo, vamos ver numa placa dentista 24 horas, não é? Dentista 24 horas. Você vai se perguntar, dentista 24 horas, é uma menina ou é um rapaz? Ok? Não está específico. O que é que vai especificar? Você vai identificar se é menina ou rapaz através do nome, ou de um pronome, ou de um artigo. Se dizer, a palavra principal é dentista. A palavra principal é dentista, quer dizer que dentista, a palavra dentista não muda de gênero. O que vai identificar o gênero é o artigo ou o adjetivo que nós vamos dar. Por exemplo, dentista 24 horas. Nós não sabemos se é menina ou rapaz. Agora, se tiver lá nome Carla Jamila, você já diz, não, é a dentista porque tem nome de mulher. E se nós encontramos na placa dentista Antônio, nós já identificamos, por quê? Porque já tem um nome. Nós já sabemos que Antônio é o nome de um rapaz, um homem, ok? Então, se meterem só numa placa, vocês veem na rua, dentista 24 horas, você vai se perguntar, é um doutor ou é uma doutora? Não vais conseguir identificar, por quê? Porque não está específico. Então, aqui nos artigos uniformes, temos uma palavra principal. Vocês notem, por exemplo, aqui, na palavra estudante. Se eu dizer estudante da minha escola, você vai se perguntar, estudante da minha escola, é menina ou rapaz? Agora, se eu dizer a estudante, vai identificar logo que estamos a tratar de uma menina. O estudante, estamos a tratar de um rapaz. Por isso é que eu digo que o artigo é que vai definir se nós estamos a tratar de que gênero. Então, nos substantivos biformes, nós não temos muita complicação. Porque nós temos gênero masculino e gênero feminino. Temos uma maneira de falar quando temos para rapaz, o menino, a menina, ok?
Mas, quando nós temos os substantivos uniformes, aí muita gente se complica, porque são palavras uniformes. Uniforme significa que tem uma única forma. Conseguem compreender, pessoal? Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Então, para especificar, nós devemos usar, repito, artigo, adjetivo, pronome. Aí nós conseguimos compreender nos substantivos uniformes se nós estamos a tratar de menina ou de rapaz, ok, pessoal? Então, nós temos também aqui os substantivos sobrecomum, que é usado para pessoas, ok, pessoal? Por exemplo, temos aqui estes substantivos aqui: a criança, a testemunha, o cônjuge. Estas palavras são usadas para ambos os gêneros, para os dois gêneros. Estas palavras não mudam. Então você vai perguntar, professora, a testemunha não muda como? Podemos dizer o testemunho? Não. A testemunha é a pessoa. O testemunho é o que a pessoa presenciou, o que a pessoa vai relatar. Compreendam isto. A palavra testemunha é um sobrecomum, porque a testemunha, o termo a testemunha é a pessoa. Por exemplo, né? Eu sou a pessoa, a testemunha. O que eu vou relatar que eu vi é que eu testemunho, que eu testemunhei. Conseguem compreender? Por isso é que ele é sobrecomum. Temos aqui a palavra criança, ok? A palavra criança, simplesmente a palavra criança. Se eu dizer que criança linda, ok? A palavra criança, ela não muda de gênero. O que vai definir o gênero da palavra criança é o artigo, o adjetivo, ok? Por exemplo, se eu dizer uma criança estava com vestido bonito, já notem que eu sempre estou a usar a criança. Uma criança estava com um vestido bonito. Você já vai compreender que aquela criança é uma menina, porque a menina é que usa vestido. E se eu também dizer uma criança estava com uma calça bonita, você já vai compreender porque ela está a falar de um rapaz, ok? Não subestimando que criança também, menina também usa rapaz, mas aqui estamos a definir os gêneros. Ok, pessoal? Então, a palavra criança é usado tanto para menina e para rapaz. O que é que vai identificar? Nós já falamos, o que nós vamos identificar é o adjetivo, o artigo, ok? O sentido da palavra que vai identificar que não, nós estamos a tratar de um rapaz e nós estamos a tratar de uma menina. Ok, pessoal? O cônjuge. A palavra cônjuge é a mesma palavra para ambos os gêneros. Eu sou mulher. Se eu dizer meu cônjuge, estou a falar do meu marido. Ok? A palavra cônjuge não muda. A palavra é mesmo tanto para mulher e para homem. Se dizer, um homem vai dizer a minha cônjuge. Vocês notem que a minha é que vai definir se está a falar da esposa ou do esposo. Mas a palavra cônjuge, ela se mantém para ambos os gêneros, masculino e feminino. Nós estamos a falar destas palavras. Mas na testemunha não fiquem com dúvida, ok, pessoal? E temos os epicenos. Os epicenos é usado apenas para os animais. Atenção, não são todos animais, ok, pessoal? Porque epicenos são usados para animais, mas existem animais que têm dois gêneros. Por exemplo, galinha, pato, ok? Gato, gata. Mas alguns animais, como por exemplo, a cobra. A cobra é um animal que é usado para os dois gêneros.
Não existe o cobra, não. A palavra cobra mantém. O que nós vamos identificar é o que eu disse, o artigo. Por exemplo, se eu quiser dizer cobra, cobra macho e cobra fêmea. A palavra cobra não muda, por isso é que ele é um epiceno. Temos também o jacaré. Não tem a jacaré, a palavra jacaré não muda. O termo é jacaré. Jacaré fêmea e jacaré macho. Ok, pessoal? Então, estudem os substantivos. Esta aula termina por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal ONG Ana Maria. Estamos em todas as plataformas digitais e até a próxima aula.